Cadê meu boné, senhor? Eu tô careca demais, não dá certo, não. Tu colocou desse ali, ó. Aqui. Por isso que o senhor disse que a mulher tem que ser ou precisar de uma auxiliadora, né? Porque Pronto, agora ele disse que sim. essa Melhorou a blusa, careca. o boné, qual é a blusa. Eu vou ficar igual a Cisa, eu acho. Ai, meu Deus Vai do não, céu. vai não. Carecona aqui. Vamos lá, né? É... E aí, gente, tudo bem? A gente tá aqui na casa da irmã Marinha, né? Cumprindo essa, vamos dizer assim, essa lista, né, de bate-papo que a gente vai ter com os irmãos, pra gente ir soltando na internet, né? A gente pretende toda semana a gente soltar um, certo? E hoje é a escolhida da vez da irmã Marinha, né? Já fizemos com a Marinete e vai vir muito mais aí, certo? Eu queria começar aqui com a irmã Marinha, perguntando um pouco sobre ela, conhecendo um pouco dela, né? Porque, assim, um pouco que a gente conhece é que ela mora aqui na Pedra, né? E, assim, a gente vem para cá às quintas-feiras, mas eu creio que tem muita coisa que a gente não sabe, a gente queria saber um pouco, né? Sobre a vida dela, sobre ela, como é que ela como é que era a vida dela sem Jesus, antes de Jesus, como é que foi o processo de transformação, de conversão, certo? E a gente está aqui para colher essas informações, né? Para que todos saibam, né? Então, irmã Marinha, eu queria perguntar à senhora, né? E a senhora pode falar para mim, para quem está nos assistindo, como é que era a vida da senhora, vamos dizer assim, antes de Jesus? A senhora sempre morou aqui na Pedra? Não, Não, né? não. A senhora morava onde? Quando criança eu morei aqui, né? Então a senhora é natural daqui. No Massapê. Massapê, certo. É. Mas aí quando me casei, né? Certo. Fui morar em Fortaleza. Morei lá por 40 anos. Vixe, muito tempo, viu? E então eu não tinha Jesus, né? Não conhecia Jesus. Amém. E a vida sem Jesus é complicado, né? Porque a gente passa por muitas lutas e a luta que a gente passa, ela vem trazendo prejuízo na vida da gente, É né? verdade, verdade. Tive filhos, tive 2 filhos. Tudo isso em Fortaleza? Homem em Fortaleza. Ok. E a senhora tem quantos filhos? Tenho 3 filhos 3 mulher. filhos, mulher. E os 2 filhos homem Ah, foi para Jesus, né? Porque eles faleceram. eu sei. A gente lamenta, mas é isso mesmo, é o curso da vida, né? É. A gente não fica para semente, como as pessoas dizem, né? Uhum. O próprio Senhor disse que a gente é pó e o pó a gente torna, né? A gente volta, né? E, irmã Marinha, como é que se deu o processo de conversão da senhora? A senhora se converteu lá em Fortaleza? Então, como a maioria das pessoas conhece Jesus pela dor, né? E não Verdade. pelo amor. É verdade. Porque pelo amor é muito difícil, né? É isso aí. Só em a pessoa ouvir falar e aceitar é difícil. Então, eu conheci pela dor. Né? Foi um processo difícil na vida da senhora, né? Minhas filhas, meu filho mais velho pegou uma doença que é febre reumática, né? Eu sei. Então, eu perdi ele e as filhas também, tudo tinha problema. Uma era infecção urinária, tinha que fazer tratamento de 6 em 6 meses. A outra tinha dor de cabeça constante. A mais nova teve hepatite. Vixe, então foi uma luta tremenda, hein? Aí já foi no final da luta, né? Assim, sei. para mim conhecer, Eu né? sei. Jesus. E a senhora, esses processos de doença na vida dos filhos da senhora, foi tudo de uma vez ou foi assim, um carreado, ou foi tudo uma avalanche só? Tudo, só não a que teve hepatite, Eu né? sei. Que foi por último. Eu sei. Mas para trás era tudo junto. Então a senhora, mediante esse sofrimento que a senhora passou, a senhora meio que procurou a igreja, foi isso que aconteceu? Então, uma pessoa me falou de Jesus, né? E eu fui até a igreja e comecei a fazer as campanhas.
E Jesus mudou a minha vida, porque transformou, né? Curou a minha filha, porque aí eu já tinha perdido meu filho, né? Ok. Então, a minha filha que tinha infecção de urina foi curada. Glória a Deus. A outra não teve mais problema de dor de cabeça. A outra que teve hepatite foi curada. Amém. Ela tinha 5 anos de idade, Eita, né? foi tudo novinho, né? E ela foi curada, para a Amém. honra e glória do Senhor. Amém. Isso é uma lição pra gente que a gente vê. Muitas vezes a gente pensa que o Senhor, o Deus, né, da Bíblia, só realizava milagres no passado, né? A gente encontra aqui na vida da irmã Marinha um exemplo de como ele ainda opera nos dias de hoje. Afinal, nosso Deus, ele é vivo, ele não é morto, né? Então, assim, às vezes você pode estar passando por um momento difícil, né, na sua vida, seja uma doença, uma situação difícil no seu casamento, e etc. Tem muitas coisas, né? Eu quero deixar uma mensagem para você que tem jeito sim, certo? Com o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo pode acontecer, porque para Deus nada é impossível. Amém, irmã Maria? Amém. E assim, irmão, a senhora quer falar alguma coisa mais? Sim, e assim, também comigo, né? Uhum. Jesus me curou, eu tinha enxaqueca muito forte, e o Senhor me curou também. E eu também tinha esporão de galho, né? Nos mesmo? 2 calcanhar. Eu não conheço essa. É uma dor que dói no calcanhar? Andou no osso que você não consegue. Até você deitar, encostar assim, dói. Xi. Então, um dia eu fui para uma vigília, era na Parangaba. E eu, quando cheguei lá, a igreja estava lotada, não tinha mais lugar para sentar, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, eu tinha passado o dia em pé, que eu trabalhava em pé, na Eu mesa sei. de costa. Aí eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou aguentar a noite toda? Aí quando começou o louvor, eu comecei a louvar, esqueci dos pés. E eu esqueci por 3 dias, acredita? Foi mesmo. Foi. Aí com 3 dias, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Me tocou. Cadê a dor dos teus pés? Oxe, Nada, né? nossa, ali eu vi que tinha sido um grande milagre, porque, gente, até para encostar na cama, assim, para dormir, doía. Às vezes eu tinha que deixar os pés passando, porque doía demais. Eu né? sei. E isso aconteceu, foi tremendo, né? Glória a Deus. Jesus me curou, Glória a Deus. me libertou, né? Me transformou, né? Me fez uma nova criatura, né? É verdade, E né? Jesus diz que faz coisas novas, né? É verdade, nova criatura, né? Nova O velho homem criatura, morre, né? novas, Não, são todas novas as coisas. coisas. É verdade. Verdade. Ô, irmã Maria, me diga uma coisa. A gente, assim, que é acostumado a ver a senhora aqui, principalmente dia de quinta, agora que a gente deu uma parada, né? A gente tá sempre convivendo aqui junto, né? Mas eu confesso pra senhora que eu não tenho como saber, assim, me recordo, nem sei como era a sua vida, assim, a sua personalidade, né? Antes de Jesus me transformar, né? E eu queria que você dissesse, assim, para as pessoas, assim, como é que era a irmã Marinha de antes e a de hoje? O que é que mudou nas atitudes? Ok? Como é que a senhora poderia responder? Então, mudou muitas coisas, né? Porque, tipo, assim, o linguajar da gente é outro, né? Verdade. Tipo, falar palavrão, né? Essas coisas, a gente... Deus liberta a gente, vai tocando. Se você fala, na mesma hora o Espírito Santo, ele toca. Verdade. A gente recoa aquilo ali, né? E aí Deus vai transformando, vai mudando. Então, muitas coisas, tipo, ficar com raiva de alguma coisa. Eu sei. Não, Com facilidade, né? Isso? A gente, quando conhece Jesus, a gente tem uma outra visão, É né? verdade. Uma outra visão. Aquilo que vem para afrontar a gente já percebe que atrás daquilo ali tem algo para te tirar da presença de Deus. É verdade, né? É o mundo espiritual, né? É o mundo espiritual. É Exatamente. verdade. Glória a Deus, né? Assim, para você ver que, né, muitas pessoas hoje em dia, elas, assim, de fora da igreja, se decepcionam com pessoas que estão dentro da igreja, porque elas entendem que as pessoas dentro da igreja têm que dar o exemplo. E, de fato, elas têm, certo?
Mas as pessoas também têm que entender que tudo é um processo. O processo de conversão, ela não é assim de um Da dia para o noite outro, pro dia, não. né? É um processo de transformação contínuo, né? Até Isso. hoje, eu, a irmã Marinha, a gente está se transformando em alguma coisa, né? É, Porque a verdade. palavra de Deus diz que a gente está em um processo de transformação contínua. Toda hora, todo dia é dia de melhorar, né? Verdade. Então, assim, eu fico muito feliz pela transformação da irmã Marinha, né? Eu acredito que as pessoas que moram com ela, que as pessoas que estão mais perto dela, podem ver essa transformação, né? E eu queria aqui perguntar, saindo um pouco aqui dessa seara, ô, irmã Marinha, assim, quando a senhora conheceu o irmão Zé, certo? Ele teve alguma resistência, assim, a senhora, pelo fato da senhora ser cristã, ou crente, assim, no início, né? Porque geralmente as pessoas têm, Hum, né? Não. Tem não, né? Assim, Glória a a Deus. gente já conhecia um no outro, Eu né? sei. Porque como ele é irmão da minha cunhada, casado com meu irmão, né? Ah, então tá tudo entre família, né? Aí, quer dizer, a gente já se conhecia, então. Só que ele não sabia que eu era Eu sei, evangélica, eu né? sei. Mas quando eu falei para ele falou que não se incomodava, que ele me levava à igreja, Eu sei. ele ia para dele, né? Aham. E me deixava na Nossa, outra. eu sei. Mas aí isso aí foi a convivência e como a palavra de Deus diz que a mulher sábia Edifica a edifica a casa. casa, né? Verdade. Então, Deus me usou de uma maneira que a gente não teve atrito nenhum, não teve discordância nenhuma na minha fé e na dele. Eu sei. Foi tudo tranquilo, né? Até o dia da bênção, da gente, Se casar, né, pedir a Deus para consagrar a nossa união, glória a Deus. né? Que foi o casamento, né? Eu sei. Então, ali foi uma surpresa, porque aí ele aceitou Jesus. Olha só, rapaz, né? Como surpresa mesmo, porque Aham. ele não tinha me falado, né? Eu sei. Foi assim uma surpresa boa, né? A Surpresa gente conhece boa. muita, vamos dizer assim, exemplo de mulheres que foram para a igreja, né? E com o decorrer dos dias, o decorrer dos meses, os seus maridos se converteram a Jesus. É o caso da Marinette, né? Então, assim, e caso de tantas outras, né? Para você ver também, você mulher que está me assistindo, que existe sim opção, existe sim jeito, né? Para as pessoas que fazem parte da sua vida, da sua família, ok? E assim, irmã Marinha, existe algo que o Senhor, assim, porque assim, o Senhor já fez muita coisa na nossa vida, mas a gente sempre tem algo que você almeja que ainda não foi concretizado, né? Que você pede ao Senhor e a gente pede que Ele concretize. A gente sabe que é conforme a vontade dele. Às vezes pode não ser a vontade dele, mas às vezes também pode ser a vontade dele, né? Existe alguma coisa que a senhora não realizou, ou quer fazer, ou quer ter, que a senhora ainda não tem? Existe. Existe, né? A senhora pode compartilhar com a gente ou não? Posso. É a convenção das minhas filhas, né? Porque Glória a só Deus. tem uma convertida e a outra que não é contra e a outra que ainda não se converteu, Eu sei. né? Saiu quando ainda criança, 13, 14 anos, Uhum. se afastou, né? Mas eu creio que o Senhor vai realizar esse sonho meu, né? Amém. De ver minha família toda convertida e salva. Em nome de Jesus. Glória Eu a creio. Deus, glória a Deus. A gente se junta em oração com a senhora para que elas venham a conhecer o Evangelho de Amém. Cristo, né? Até porque o Evangelho de Cristo não é esse evangelho duro como muitas pessoas aí fazem as outras pessoas acreditar. Pelo contrário, ele é um evangelho leve, né? Quando as pessoas entendem, as pessoas de fato são transformadas, né? Elas são libertas, né, desse jugo pesado que o mundo impôs sobre cada um de nós, ok? Então, assim, eu queria, já finalizando nosso bate-papo aqui, irmã, eu queria que a senhora, se a senhora tem alguma, vamos dizer assim, algum testemunho que a senhora quisesse compartilhar conosco. É lógico que existem várias histórias, vários feitos que o Senhor faz na nossa vida, mas se existe algum testemunho em particular que a senhora gosta muito, que a senhora
queria deixar aqui com as pessoas que estão nos assistindo. É sobre a nossa união, né? Eu Zé. com o Zé Chaga, né? Aham. Que Deus botou ele na minha vida, Amém. né? E graças a Deus é uma bênção. Glória a Deus. É um homem de Deus mesmo, que Deus me deu mesmo, assim. Esse é Esse é pra você, né? para você, né? É. Glória a Deus. Porque no passado eu fui casada, né? Lógico, Uhum. mas me divorciei e casei com o Zezinho, né? Aham. Chamo Zezinho, né? E ele chama a É senhora uma de bonita, né? Ai, ai. É, Glória a Deus, né? é. Então, assim, foi um recomeço que a senhora teve, não foi, na vida da Um senhora? recomeço. E graças a Deus, muitas bênçãos, né? Porque a paz, a tranquilidade é uma bênção que o dinheiro não compra, É verdade. né? A senhora falou E tudo. eu queria deixar uma mensagem assim, né, para quem estiver me ouvindo, que tem até uma parte da minha vida atrás que eu ouvi, né, um testemunho e a pessoa falou, isso eu guardei. Falou assim, ela contou a vida dela, né? E a vida dela era o que eu estava passando. E ela falou assim: não deixe que a sua vida chegue no fundo do poço como a minha chegou. Então, isso aí eu guardei, eu nunca vou esquecer. Foi como eu conheci Jesus, né? E aí foi uma força. Verdade. E eu digo para as pessoas que não deixe chegar no fundo do poço, porque a maioria, tipo como eu, que conheci Jesus lá no fundo do poço mesmo, lá no fundo mesmo, sabe? Que só Jesus mesmo, quando a gente diz assim, é só Jesus na causa, Eu sei. né? Então, é quando a pessoa perde amigos, perde família, te abandona, fica para lá. Quando não tem mais ninguém, tem até um louvor que diz, quando você não tiver ninguém mais no mundo, né? Isso aí é verdade. Então, o mais melhor da vida é aceitar Jesus sem o sofrimento. É verdade. Porque depois do sofrimento é bom, porque Mas tem você as vai dar consequências, valor, né? vai dar valor, É né? verdade. Mas por o amor, eu acredito que pelo amor também a pessoa vai dar valor, porque é o amor, né? Vai ter o amor a Cristo, né? É verdade. Porque Ele vai fazer na vida de quem abrir o coração. É verdade, é verdade. Porque a salvação é aceitar Jesus, é aceitar, é falar de fato, de verdade, que aceita. E de fato, de verdade, seguir Jesus Cristo, o único, verdadeiro, vivo e poderoso. É verdade. É esse aí. É isso aí, glória a Deus. Eu já tinha engatilhado aqui na minha mente de fazer esse tipo de pergunta, uma mensagem que a senhora poderia falar para quem está nos assistindo, mas a senhora parece que estava lendo a minha mente, né? Então, assim, dessa forma a gente finaliza aqui a nosso bate-papo. A gente lembra aqui, para quem está nos ouvindo, que todas as quintas-feiras, agora não, por causa do inverno a gente dá uma parada, mas no verão, junho, mais tardar julho, a gente retoma aqui todas as quintas-feiras aqui às 7 horas na casa da Irmã Marinha, né? Pra gente falar do Evangelho, falar de como esse Deus é bom, certo? Até porque o Evangelho é algo simples. As pessoas que, vamos dizer assim, dificultam, né, o entendimento dele, certo? Então, assim, a gente agradece quem está nos escutando aí. Essa mensagem é para você, para que você reflita, né? E quero dizer para você que da mesma forma que a vida da Irmã Marinha foi transformada, a sua também pode ser. Amém? Amém. É isso aí.